Meus irmãos, a paz do Senhor. Me responde uma coisa: a igreja vai passar pela grande tribulação? E referente à nossa salvação, é possível a gente ter certeza dela? E se teus alunos te fizeram essas perguntas em sala de aula, você teria resposta para dar para ele? Não? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te dar estas respostas e mais alguns subsídios baseados nesta lição aqui, ó, da CPAD, faixa etária do juvenis, que tem por tema um estudo panorâmico de Apocalipse. Então pega papel, pega caneta, pega a sua revista e a sua Bíblia Sagrada e vamos ao estudo da nossa lição. E você que gosta desse tipo de conteúdo, eu já queria lhe fazer o convite para você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui toda semana nós postamos vídeos da faixa etária dos adultos, dos jovens e dos juvenis. Então quem é inscrito recebe logo tudo em primeira mão. Então, dito isso, vamos para a nossa lição de hoje. E na nossa lição de hoje, ela tem data do dia 14 de julho de 2024. O seu tema é a visão do Cristo vitorioso. O texto base que será usado nesta pré-aula é Apocalipse, capítulo 1, do versículo 9 ao 18. E aqui na nossa introdução, nós temos o seguinte, ó. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Queridos, aqui de maneira introdutória, que a temática dessa lição é falar que ele vive. A nossa palavra-chave é dizer que Cristo está vivo, que ele vive, e é por isso que nós temos esperança, e é por isso que pregamos o Evangelho, porque ele vive. E eu queria de maneira introdutória aqui lhe chamar a atenção para essa introdução desse texto aqui de Apocalipse 1, do 17 ao 18, que eu tentei imaginar essa cena na minha mente humana. E eu fiquei emocionado, irmãos, quando eu fiquei imaginando Jesus chegando ali ao lado de João e dizendo para ele: não temas, ó, sou eu, Jesus. Eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Irmãos, que coisa tremenda. Eu não tenho palavra para descrever o turbilhão que fica aqui dentro de mim, tentando imaginar se fosse eu ali no lugar de João. Meu Deus do céu. Mas um dia a gente vai ver porque ele está vivo. Então, é sobre isso que nós vamos falar nesta lição. Então, vamos já entrar nos nossos tópicos e subtópicos da nossa lição, para a gente poder resumir de uma maneira bem prática e objetiva aqui, tá bom? Então, vamos aos nossos tópicos e subtópicos. Lembrando também para os irmãos que este slide que estamos usando aqui na nossa pré-aula, ele vai ficar disponível na descrição do vídeo, tá bom? Eu vou estar deixando tanto o slide como o PDF. O irmão ou a irmã pode estar clicando lá e baixando. Se tiver alguma dificuldade para estar baixando ou o slide ou o PDF, ao final desta pré-aula eu vou estar deixando as minhas redes sociais também. O irmão e a irmã pode estar nos chamando lá e a gente vai te enviar tudo para poder te auxiliar da melhor maneira possível. E lembrando que aqui é tudo de graça, tá? A gente não pede um centavo por isso. A única coisa que a gente pede é só se inscreva no canal e venha fazer parte da família. Abençoe a minha vida, orando por mim, para que Deus continue me dando graça. E se inscrevendo no canal e dando um joinha. Você não imagina o quanto isso é importante para nós. Dito isso, vamos parar de enrolação e vamos para a nossa lição de hoje. A nossa lição aqui no seu primeiro tópico tem o seguinte, ó, Cristo encarnado. E o primeiro subtópico é a encarnação. Então é sobre isso que nós vamos ter aqui dentro deste tópico. E qual que é o objetivo da encarnação? É sobre isso que vamos estudar nesse primeiro tópico e cada um dos seus subtópicos. E nesse primeiro subtópico,
que nós vamos ter aqui, ó, que a encarnação de Jesus Cristo é a demonstração do amor de Deus. A demonstração do amor de Deus pela humanidade é Cristo ter encarnado, ou seja, Cristo ter nascido aqui como homem e sofrido em nosso lugar. É a maior demonstração de amor. De quem? Do Pai. A gente tem lá em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Senhor deu Jesus, mesmo a gente não merecendo. Eu sempre digo isso quando eu cito João 3,16, que João 3,16 é Deus chegando para alguém dizendo assim, ó, mesmo eu sabendo quem você é, mesmo eu sabendo que você não merece, mas mesmo assim eu quero lhe dar o meu maior presente, o meu melhor, eu quero te dar, porque eu te amo. Ó que coisa linda, que coisa maravilhosa. O Pai demonstra o seu amor. E quando Jesus Cristo encarnou. E ele encarnou para quê? Para morrer no nosso lugar. E essa é a maior prova de amor. O próprio Cristo nos falou isso, que a maior prova de amor é alguém dar a vida pelo outro. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo de número 15 e o versículo de número 13. O próprio Jesus falou, olha o que ele disse, ó. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E aqui no capítulo 15 ele vai dizer que vós não sois apenas filhos, mas serão meus amigos. Por quê? Porque ele deu a vida pelos seus amigos, demonstrando este amor do Pai, que através do Filho trouxe vida para nós. Glórias a Deus. Então, esse é esse é o principal motivo do amor de Deus, a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Aqui ainda dentro deste subtópico nós vamos ter o seguinte, que era preciso alguém se sacrificar em nosso lugar. Porque, ó, anote essa referência aqui, ó, Hebreus capítulo 9, versículo 22, nos mostra que era preciso alguém morrer em nosso lugar. Olha o que diz Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, nós não seríamos remidos se não houvesse uma remissão, se não houvesse um derramamento de sangue. Antes de Cristo, a gente bem sabe que o sacerdote ele sacrificava um animal e aquele sangue do animal servia para purificar alguém do seu pecado. E era sempre repetido, tinha que sempre estar fazendo esse sacrifício. Mas Cristo veio e fez um só, de uma vez por todas. E o seu sangue é que nos purifica de todo pecado e vale para toda a humanidade. Ele morreu por toda a raça humana. Isso significa dizer que toda a raça humana será salva? Não, porque isso só será aplicado naquele que crê em Jesus. Quem crê em Jesus, o seu sangue lhe lava e lhe limpa de todo pecado. Amém? Aqui ainda dentro deste primeiro subtópico nós vamos ter o seguinte, que Jesus disse que um novo mandamento ele estava dando para os seus discípulos, que era o quê? Um novo mandamento vos dou. Isso está lá em João 13:34, que é o quê? Que amem uns aos outros como eu vos amei. Então o Pai amou, Cristo veio e mostrou como é que o Pai amava, amando a gente, morrendo em nosso lugar. E ele disse que ninguém pode demonstrar maior amor do que dar a vida pelo seu amigo. E aí disse, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu amei vocês. Ou seja, dar a vida um pelo outro. Mas isso não significa dizer que se alguém morrer pelo outro, é para salvar a sua vida. Não. Significa dizer o quê? Que eu quero cuidar daquele, eu não quero que nenhum mal aconteça com ele. Então, por isso, se possível for, eu dou até minha vida para que nenhum mal lhe aconteça. Amém? Então, dentro deste subtópico, ainda temos mais aqui, ainda que diz o seguinte, que a encarnação
de Cristo é um exemplo, nós vamos ter aqui que é um exemplo de humildade e obediência à encarnação de Cristo. Então, no quesito humildade, no grego essa palavra humildade, ela fala de uma atitude interior, é uma atitude que acontece lá no interior. Que alguém pode ter uma atitude externa de humildade, mas pode estar sendo arrogante no seu interior. Então, a humildade ela vem lá do interior, verdadeiramente. Amém? E também da sua obediência, a obediência de Cristo. Anote essas referências que eu vou passar aqui. A primeira é na questão da humildade. Na questão da humildade, anote aí, Mateus capítulo 5, versículo de número 3. Olha que o Senhor Jesus disse, ó, que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus Cristo estava querendo falar aqui? Ó? Ele estava falando do humilde, da pessoa humilde de espírito. O que significa uma pessoa humilde de espírito? É uma pessoa que não é arrogante quando ela se trata de Deus, porque aqui está falando humilde de espírito, e Deus é espírito. Então, todo ser humano que chega com humildade diante de Deus, ele é um bem-aventurado. Mas aquele que é arrogante, que tem as duras cerviz, que não se curva para Deus, esse não tem humildade nenhuma e esse o Senhor os rejeita. E na questão aqui da obediência, anote agora João, Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14 e versículo de número 15. Na questão da obediência, olha aqui o que Jesus falou, ó. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Olha a obediência. Se a gente ama Jesus, a gente obedece os seus mandamentos. Então é a forma da gente mostrar que ama Jesus, é obedecendo os seus mandamentos. Não adianta alguém dizer assim, eu sou de Jesus, Jesus é meu Senhor, e não obedece os seus mandamentos. Esse só é que nem o Senhor falou, que louva a Ele só com os lábios, mas o coração está longe. Outra referência, Evangelho de Lucas, capítulo de número 6 e versículo 46, para a gente falar aqui também sobre obediência. Olha o que diz a palavra do Senhor. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Vai de encontro ao que eu falei nesse instante, que muita gente quer o Senhor Jesus, eu sou de Jesus, Jesus é meu, mas não obedece. Aí ele diz assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Tem muita gente aí dizendo, Senhor Jesus, meu Jesus, mas não quer obedecer. Então, como se Jesus estivesse dizendo assim, não vale de nada você me chamar de Senhor se você não tomar a sua posição de servo diante de mim. Isso é muito importante. E aqui a última referência dentro deste tópico é Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Olha o que diz, Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, esta é a forma de obedecer ao Senhor Jesus, é tomando a sua cruz, é seguindo a Ele, seguindo as suas pisaduras. Glórias a Deus. E para finalizar esse tópico, nós temos aqui ainda que Jesus é o Emanuel que foi profetizado. Isso está lá em Mateus 28, 20, ele dizendo o quê? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por quê? Porque ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, ele nunca nos abandona, ele está sempre ao nosso lado. Amém, meus irmãos? Então chegamos ao final do nosso primeiro subtópico. Já vamos aqui para o nosso próximo subtópico. Eu vou até sair da frente aqui para poder estar mostrando esse slide. E relembrando que ele vai estar na descrição do vídeo, tá? E aproveitar essa transição aqui e lhe pedir mais uma vez, se você puder dar um joinha aí, se inscrever no canal para ajudar o seu irmão. Aqui dentro deste segundo subtópico nós vamos ter o seguinte, o nascimento virginal de Jesus Cristo. O que a gente vai ter
dentro deste tópico aqui. Primeiro, uma pergunta. Por que uma virgem? É porque ela não tinha pecado? De maneira alguma. Ela tinha pecado, tá? Maria tinha pecado, tanto quanto toda a raça humana. Por quê? Porque todo ser humano que nasceu depois da queda, nasceu já em pecado. Acompanhe comigo e anote essa referência. Gênesis capítulo 5, logo lá no início da Bíblia. Gênesis capítulo de número 5 e o versículo de número 3, olha o que diz. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Então veja que o filho que Adão gerou era a sua semelhança, conforme a sua imagem. E qual é a imagem de Adão? Qual é a semelhança de Adão? Não é a semelhança de Deus, não é a imagem de Deus, porque ele é caído. Ele caiu e perdeu a imagem e semelhança que ele tinha de Deus. Então, todos que foram gerados após Adão são gerados imagem e semelhança de Adão. Mas todo aquele que aceita Jesus, ele volta a ter imagem e semelhança de Deus. Amém, queridos? Então, dentro desse tópico aqui, o primeiro esclarecimento é esse: o porquê de uma virgem ter dado à luz a Jesus. Por quê? Porque quando Jesus foi gerado no ventre de Maria, foi obra do Espírito Santo. Então, Maria ali, ela só emprestou o seu ventre. Jesus não herdou nenhuma genética dela. Jesus não herdou a natureza pecaminosa de Maria. E por isso que ele é sem pecado. Ele veio na mesma inocência, na mesma pureza que Adão tinha antes da queda. Só que Adão, por isso que na Bíblia diz que Adão, o do Éden, é o primeiro Adão e que Cristo é o segundo Adão. Porque ele veio na mesma natureza que Adão veio, sem pecado, com pureza. E Cristo se manteve sem pecado até o fim, até a sua morte. E depois Deus o exaltou, o ressuscitou, o glorificou. E ele vive, que é o que estamos falando nessa lição. E um dia todo joelho e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. E aqui dentro desse segundo subtópico, ainda nós vamos ter o seguinte, que Jesus, ele, na sua natureza humana, ele experimentou todas as necessidades e emoções da vida humana. Por exemplo, vá anotando as referências que não vai dar tempo ler aqui, senão a aula fica muito grande. Jesus teve sono, isso está lá em Lucas 8, 23. Ele teve fome, está lá em Mateus capítulo 4, versículo 2 e capítulo 21, versículo 18. Ele precisou de proteção física, isso está lá em Mateus capítulo 2, do versículo 13 ao 15, e no Evangelho de João capítulo 10, versículo 39. Cristo suou também, como todo ser humano soa, inclusive ele suou sangue. E Jesus, isso está lá em Lucas 22, do 43 ao 44. Jesus sangrou, isso está lá em João, capítulo 19, versículo 34. Ele teve alegria, isso está em João, capítulo 15, versículo 11. Ele teve tristeza, isso está em Mateus, capítulo 26, versículo 37. Ele teve raiva, isso está em Marcos, capítulo 3, versículo 5. E ele se referiu a ele como um homem. Isso está em João, capítulo 8, versículo 40. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22, também fala que ele está vivo, que ele vive, que ele foi apresentado vivo. Glória a Deus. E por fim, para finalizar esse tópico, nós vamos ter também que aqui desse tópico vai dizer que todas as profecias a respeito de Jesus foram cumpridas. Qual que é o aprendizado que a gente pode obter disso aqui?
é que tudo aquilo que Deus promete, ele cumpre. Todas as profecias que Deus fez a promessa, ele cumpriu. Então não é diferente na minha e na tua vida. Toda promessa que Deus fez na tua vida, creia que ele vai cumprir para a honra e glória do nome dele. Amém? Então já chegamos ao final do nosso segundo subtópico. Já vamos de maneira objetiva para o nosso terceiro subtópico. E mais uma vez, aproveitando a transição do slide, queria já lhe fazer mais uma vez o convite para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação também para você receber tudo em primeira mão. Aqui é a faixa etária dos jovens, dos adultos e dos juvenis. E todas elas têm slide e PDF, em todas elas, tanto na faixa etária dos adultos, na faixa etária dos jovens e dos juvenis também. Lembrando também que se você não tiver um projetor na sua igreja, você pode usar a televisão, que nem eu estou usando aqui, ou então usar o notebook, ou então que nem uma irmã uma vez me mandou uma mensagem dizendo que ela imprimia esses slides que eu disponibilizo e ia colando em um quadro que ela tem na sua sala de EBD. Eu achei isso de uma criatividade muito exuberante. Eu achei muito interessante isso aí. Então fica aí a dica. Não só para você imprimir, se caso você veja que é interessante fazer na sua aula, mas também para usar da criatividade. Pode ser que não seja imprimir os PDF, mas seja alguma coisa para você fazer, que sempre quando a gente traz uma criatividade na nossa EBD, pode ter certeza que os alunos voltam e a classe começa a encher. Que muitas EBDs, as classes estão vazias, as pessoas têm perdido o interesse na EBD por conta da falta de preparo e de criatividade dos professores. Mas você que está me acompanhando é um professor criativo, eu sei disso, por isso que você está aqui procurando subsídios para poder complementar a tua aula, tá? E no final da videoaula, eu vou deixar as minhas redes sociais. Qualquer coisa que você precisar, qualquer auxílio, pode estar nos chamando lá, que será o maior prazer a gente estar podendo te ajudar, tá bom? Então, dito isso, vamos para o nosso terceiro subtópico, que diz o seguinte, ó. Objetivos de sua encarnação. Qual é o objetivo? O primeiro a gente já trouxe lá no início, que foi para demonstrar o amor de Deus. Foi por causa do amor de Deus que Cristo encarnou. Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, já estava no coração de Deus Cristo ser sacrificado. Sabe por quê? Porque já estava no coração dele fazer eu e você. E ele sabia que a gente ia pecar e que ia precisar de um remidor, que ia precisar de sangue. E por isso já estava no coração dele. Que Deus maravilhoso é esse nosso Deus. Muito bem. Tomar uma água aqui rapidinho. Dentro desse terceiro subtópico, nós vamos ter o seguinte, irmãos. Que a visão geral aqui, ó, que Jesus encarnou para quê? Assumir a nossa culpa, para assumir o nosso lugar e ligar o homem novamente com Deus. Essa foi a missão do Senhor Jesus. E como foi que isso aconteceu e por que isso aconteceu, queridos? Vamos lá. O homem caiu, a gente sabe disso. O homem pecou, Adão pecou, e aí ele ficou morto. O espírito que Deus colocou em Adão estava mortificado. E nós, seres humanos, somos compostos de três. Somos tricotômicos, que é o quê? Corpo, alma e espírito. Então, a nossa alma é a divisão ali, ó, ela está no meio. E aí nós temos a natureza do corpo, que é tendenciosa para a natureza pecaminosa da carne. E aí nós temos o espírito, que é o que comunica com Deus. Porém, quando o homem peca, esse espírito morre e fica incomunicável com Deus. Deus não comunica com o homem porque o seu espírito está morto. Por isso que Cristo veio em carne. Pega isso aqui, anota isso aqui. Isso aqui vale um joinha, vale um like, hein?
Por isso que Cristo desce e encarnou para poder, na nossa carne, falar conosco, chegar na nossa alma, porque não chegava mais pelo Espírito, porque o Espírito estava morto. Então, o homem na nossa matéria, nós temos os 5 sentidos, né? Que é audição, visão, olfato, paladar e tato. Então, Jesus, ele veio na nossa audição, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Cristo veio, morreu, ele encarnou, morreu, levou toda a culpa que era nossa, e aí a gente escuta essa palavra do Evangelho, que Jesus morreu, que Deus nos ama, que ele deu o seu filho para morrer por nós. Então, essa palavra pregada gera a fé. E aí, a alma, ela é conscientizada que ela está em pecado e que ela precisa de um Salvador, porque senão ela vai para o inferno. Então aí ela decide. Se ela decidir, aceita Jesus, automaticamente o Espírito Santo entra, vai lá, ressuscita o espírito do homem que estava morto e aí passa a se comunicar de novo com Deus. Glória a Deus, ô irmãos. Isso aqui vale um joinha, isso aqui é um ouro dessa lição. Então esse espírito é vivificado e volta a falar novamente com Deus. E aí o Espírito testifica que somos filhos de Deus. Amém? Então, essa é a temática aqui, o porquê da encarnação de Jesus. Foi para quê? Para o objetivo da sua encarnação foi para ele trazer o ser humano de volta para a comunicação com Deus e para voltar para perto de Deus, porque ele prometeu que vai voltar para nos levar. Mas isso é assunto da frente da nossa lição. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Para finalizar aqui o terceiro subtópico, nós vamos ter o seguinte, que ele humilhou Satanás e os demônios quando ele veio se sacrificar aqui em nosso lugar. Colossenses, capítulo de número 2 e versículo 14, vai falar sobre isso. Vamos ler aqui a partir do 13. Diz assim, ó: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Acabei de falar sobre isso aqui nesse instante. Que ele vos vivificou quando estávamos mortos em pecados. Ok. Ressuscitou aquele que estava morto. Agora nós estamos vivos. Por isso que nós recebemos vida com abundância. E aqui agora vem a humilhação aos demônios. Havendo riscado, versículo 14, havendo riscado a cédula que era contra nós na sua ordenança, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Glória a Deus. Jesus, o objetivo da sua encarnação, primeiro, demonstrar o amor de Deus. Segundo, tomar toda a culpa que era nossa, morrer em nosso lugar, tirar toda a cédula que era contrária e também desfazer a obra de Satanás e humilhar a ele. Tem gente até que diz que quando Jesus estava sendo crucificado, os demônios estavam fazendo festa no inferno. Isso não é verdade. Os demônios faziam de tudo para que Jesus não fosse para a cruz, porque ele sabia que se Jesus fosse para a cruz, a derrota deles era certa. E quando Cristo foi crucificado, a derrota deles foi decretada. Glória ao nome de Jesus. Então chegamos ao final do nosso terceiro subtópico. Vamos para o nosso quarto tópico da nossa lição. Veja aí o slide, vou até sair da frente para não atrapalhar. Um slide desse totalmente profissional vai abrilhantar demais a tua EBD. Aqui no quarto subtópico nós vamos ter o seguinte: a crença na encarnação de Cristo.
a crença na encarnação do Senhor Jesus Cristo. Precisa acreditar na encarnação, porque quem não acredita é porque está dando ouvidos ao espírito do anticristo. Isso será assunto mais para frente, mas aqui eu já queria trazer que a característica do anticristo é dizer que Jesus não veio em carne. Você sabia disso? A Bíblia diz que o anticristo diz que Cristo não veio em carne. A Bíblia diz que o anticristo é aquele que diz assim, que Jesus Cristo não veio em carne. Você sabia que tem esse versículo? Existe esse versículo, deixa eu achar ele aqui na Bíblia Sagrada. 1 de João, capítulo 4. Vamos fazer a leitura. Primeira epístola de João, no seu capítulo 4, a gente vai ter falando sobre o anticristo, que ele não acredita que Jesus veio em carne. Deixa eu achar o versículo aqui. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Eu estou lendo 1 de João, capítulo 4, a partir do verso 1, que a gente vai encontrar que está aqui esse versículo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Muito bem, está aqui o versículo. O espírito do anticristo, ele nega que Jesus veio em carne. Então, quem não crê na encarnação de Jesus, quem não crê no Senhor Jesus, ele está debaixo do espírito do anticristo. Jesus falou isso, que não tem como servir a dois senhores, ou serve a um ou serve a outro, ou serve a Cristo ou serve aquele que é ante a Cristo Jesus. Então, fica aí a decisão de que lado queremos estar. Eu creio que você está do lado de Jesus. Glória a Deus. Chegamos ao final do nosso quarto subtópico. Já vamos agora para o nosso segundo tópico e o seu primeiro subtópico. Veja que slide show. Slide profissional. Queridos, eu sei que alguns acham isso chato, mas é o que ajuda a gente. E você ajudando esse seu irmão aqui, você vai estar contribuindo para que eu faça cada vez mais com excelência para poder estar lhe ajudando aqui também. Que é o quê? Primeiro, ore pela minha vida, apresente a minha vida ao Senhor para que Ele continue me dando graça, me dando conhecimento, para a gente estar sempre estudando aqui, me dando saúde. E segundo, fazendo parte da família aqui, se inscreva no canal. Olha, isso não vai sair nem um centavo da sua conta. A gente não pede nem R$1 aqui, a gente pode mandar slide, PDF, a gente pode contribuir com vários e outros materiais para estar lhe auxiliando. As minhas redes sociais vão estar aí no final. Se você estiver precisando de algum material, você entre em contato conosco, a gente vai te mandar tudo de graça. Tá? Qualquer material que você precisar, entre em contato com a gente vai te mandar tudo de graça. É só chamar lá nas redes sociais, tá? A única coisa que a gente pede é isso, se inscreva no canal, que você se inscrevendo ajuda o canal a crescer, e o canal crescendo, a gente faz cada vez mais com excelência. Então, dito isso, vamos parar de enrolação e vamos para o nosso próximo subtópico, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Maravilha! Assunto maravilhoso. João teve essa visão do Cristo glorificado, né? Ele ressurgiu, ele ressuscitou, e João teve o prazer, que nem eu falei lá no início, deve ter sido muito prazeroso estar ali ao lado do Senhor, o Senhor falando com ele, meu Deus. Então o que é que nós vamos ter aqui, ó? A visão do Cristo vitorioso nos enche de esperança e tira o foco das nossas lutas diárias, porque essa é a nossa missão, vamos assim dizer. É focar em Jesus, é focar nas coisas que são do alto e esquecer as retaliações, as coisas que acontecem aqui na terra.
e ver Jesus glorificado. Anote essas referências. Eu vou fazer a leitura aqui para clarear mais o assunto. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando-nos nas coisas que vêm, mas nas coisas que não vêm, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, a visão do Cristo glorificado é uma visão que nos traz essa esperança de um dia a gente vai ver também essa glória que está nos esperando. Então, não se preocupe com o que você estiver passando. Eu quero direcionar essa palavra para alguém aqui que talvez você está passando uma luta, você está até pensando em desistir. Não desista, não. A Bíblia diz que isso é uma leve e momentânea tribulação. Isso está sendo produzido um eterno peso de glória na tua vida. Um dia você vai ver esse Cristo glorificado e você será glorificado junto com ele. Fique com essa palavra de conforto da parte de Deus. Aqui ainda, anote mais uma referência. Colossenses, capítulo de número 3, e do versículo 1 ao versículo 4. Olha o que Paulo diz. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Acabei de falar aqui agora que quando Cristo se manifestar glorioso, da mesma forma que João viu ele glorioso, nós, a igreja de Cristo, também estaremos sendo glorificados. Aleluia, glória a Deus. Então fique com essa esperança no teu coração. E anote mais uma referência ainda dentro desse assunto aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 19, do versículo 27 ao 28. Versículos 27 e 28. Olha a promessa que Jesus fez. Diz assim, ó. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Aí Jesus respondeu. E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aí alguém pode dizer assim: mas isso foi uma promessa para os discípulos. E se eu te mostrar que esta promessa é para a igreja, você acredita que Jesus estava ali prometendo para a igreja na pessoa dos discípulos? Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 2 e o versículo 3. Olha o que Paulo diz. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventuras indignos de julgar as coisas mínimas? Verso 3. Não sabeis vós que haveis de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então veja que Paulo estava falando para a igreja aqui, que a igreja vai julgar o mundo, que a igreja vai julgar os anjos. Então a igreja também estará sentada no trono que Jesus prometeu ali, na figura dos discípulos, julgando todas as coisas. Então Cristo glorioso e poderoso, a sua igreja também será gloriosa e poderosa. Então essa é a nossa esperança. Não olhe para as lutas, não olhe para a dificuldade. Continue olhando para Jesus, que um dia ele vai se manifestar e a igreja se manifestará em poder e glória junto com ele. E aqui chegamos ao final do nosso primeiro subtópico. Já vamos para o nosso segundo subtópico. Saindo da frente para você ver o slide, né?
Aqui, ó, irmãos, ó, a gente vai pontuando ponto por ponto. Ó. Você comenta essa parte do assunto lá na sua EBD, aí você dá um clique no slide, ó, aí ele aparece a outra parte da lição. Lembrando que aqui é tudo baseado nas lições da CPAD, tá? Na faixa etária dos adultos, dos jovens, dos juvenis. Todas as nossas fontes é das revistas da CPAD. Dentro do nosso segundo subtópico, nós vamos ter o seguinte: a ascensão aos céus. Jesus, quando ele foi assunto ao céu, nós vamos ter aqui o seguinte, ó, que glória. Depois de ressuscitar dos mortos, ele se apresentou vivo para todos. É o primeiro ponto para a gente discutir aqui com a ascensão de Jesus aos céus. Ele ressuscitou e se apresentou vivo. Anote essas referências e faça a leitura, tá? Vai agregar muito nesse assunto aqui, ó, que ele se apresentou vivo. Isso está em Atos, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo de número 3. Em Mateus, capítulo 28, do versículo 9 ao 10. Em Lucas, capítulo 24, do versículo 36 ao 43. E em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 3 ao versículo 7. O Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou, se apresentou vivo para as mulheres que foram lá no túmulo procurar por ele, para os discípulos no caminho de Emaús, entrou na casa onde os discípulos estavam, depois se apresentou para mais 500 pessoas, enfim, o Senhor, ele se apresentou. E aí, 40 dias depois da sua ressurreição, Jesus, ele e seus discípulos foram lá para o Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras, ele levantou a mão, abençoou aos discípulos e foi assunto ao céu. E um dia ele vai voltar nesse mesmo monte. Daqui a pouquinho a gente vai chegar nesse assunto. Ele subiu do Monte das Oliveiras para o céu. E quando ele voltar, ele vai voltar no Monte das Oliveiras também. Mas mais para frente a gente vai falar sobre isso. Então, aqui a gente já chegamos ao final deste segundo subtópico. A ascensão de Jesus. E nós já vamos para o nosso próximo subtópico. Aqui dentro do nosso terceiro subtópico, nós vamos ter o seguinte, ó. Bênçãos provenientes de sua ascensão. Quais são as bênçãos provenientes? São muitas, mas aqui é falado de duas bênçãos. Então, vamos para elas. Aqui nós vamos ter o seguinte, ó. Que a primeira bênção é a presença dele conosco todos os dias. Certeza da salvação e a presença dele conosco. E aqui já vai a resposta da primeira pergunta, da segunda pergunta, na verdade, que fizemos lá no início. Como eu sei que eu sou salvo? Aí a gente vamos ter a resposta aqui para a gente saber quem é salvo e quem não é. Primeiro, aí começa fazendo perguntas. Dependendo da resposta, a gente está salvo. Primeira pergunta é, você acredita em Jesus? Porque é o primeiro requisito, João 3,16, que diz que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Então, o primeiro passo, crer em Jesus. Atos 16:31 também diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, o primeiro passo é crer em Jesus. Você acredita em Jesus? Você acredita que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos? Então, você está no caminho certo. Anote essas referências também. Ó. Romanos capítulo 5, versículo 8. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Vai atestar que ele morreu pelos nossos pecados. Outra pergunta, você confia nele? Você confia em Jesus? Se você disser que sim, então passou no teste, você está salvo. Tá? João, capítulo 1, essa aqui eu quero fazer a leitura, que já está no final desse tópico.
João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12. Olha o que diz, ó. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Maravilha! Então, você é filho. Anote mais uma referência, Romanos 8, do versículo 15 ao 17. Enfim, chegamos ao final do nosso terceiro subtópico. Já vamos agora para o nosso terceiro tópico. E mais uma vez, meu irmão, minha irmã, se você está colhendo informações relevantes aqui, se está sendo uma bênção na tua vida, o que estamos postando aqui, seja uma bênção também em nossa vida, se inscrevendo no canal, dando um joinha. Ó, se você der um joinha aí, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai mostrar para mais pessoas, e isso vai nos ajudar a dar engajamento e crescimento aqui, tá bom? Aqui dentro do nosso terceiro subtópico, nosso terceiro tópico, nós vamos ter a segunda vinda de Cristo. E o 3.1, a visão de Cristo vitorioso. O que a gente tem aqui, ó? A visão de Cristo vitorioso nos enche de esperança e tira o foco da nossa luta diária. Era esse tópico, eu acabei confundindo aqui, ó, irmãos, e esse tópico era, eu falei no ponto 1, no tópico 2.1, que estava falando da ressurreição de Cristo. Mas enfim, vamos em frente. Se alguém tiver alguma dúvida na questão da ressurreição, manda aqui nos comentários que eu posso estar lhe dando um auxílio melhor, tá? Perdoe-me pela falha. E aqui eu não edito o vídeo, tá, irmãos? Eu faço sempre ao vivo e a cores. Então, não vou ter como fazer edição. E aqui a gente vai seguir da forma que aqui está. Então, aqui nós já falamos da visão do Cristo vitorioso, que nos enche de esperança e tira o foco da nossa luta diária. Eu não vou pontuar sobre a ressurreição. Aliás, eu vou pontuar, que é bom que já fica aqui os subsídios. Na questão da ressurreição lá, eu vou até voltar aqui, queridos. É para deixar um negócio com os subsídios corretos para os irmãos, tá? Me perdoe pela falha, mas vou deixar todos aqui. Aqui na questão da visão do Cristo glorificado e da sua ressurreição. A ressurreição de Cristo torna todas as outras religiões falsas. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Ele é o único que o túmulo não segurou, e a igreja viva tem um cabeça que está vivo. Então, a diferença das outras religiões para a religião de Cristo é que todas as outras é falsa, porque seu líder surgiu, morreu e está num túmulo. E Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e a tumba está vazia, não segurou ele. E Jesus prometeu também em João, capítulo 11, do versículo 25 ao 27, que nós também seríamos ressuscitados. Lá ele diz para Marta: quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Note essa referência, tá? E Paulo ratifica também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18, fala também que nós iremos ressuscitar. Então, na ressurreição aqui, fechamos. E mais uma vez, peço perdão aos irmãos pelo equívoco, tá bom? Eu me atrapalhei aqui no esboço que eu anoto aqui nos papéis, ó, irmãos. Eu anoto aqui e acabei me equivocando, tá? Mas tá aí, cumprindo tudo, ponto a ponto, tópico a tópico. Aqui nós falamos das bênçãos, Cristo glorificado. Nós estávamos já no terceiro, isso, a visão do Cristo vitorioso. Eu já tinha antecipado, portanto não vou falar mais dela para a gente ganharmos tempo aqui também. Então aqui a gente vamos falar dentro do nosso 3.2, a segunda vinda de Cristo, sua vinda gloriosa. O que nós vamos ter aqui, irmãos? Aqui vamos ter uma breve introdução de arrebatamento e vinda gloriosa. Dentro desse tópico, o autor trouxe uma breve introdução dos próximos dois subtópicos que vamos ter, que é falando do arrebatamento
e da vinda gloriosa. Ele até usa o termo de duas etapas, que é a doutrina que é ensinado no pré-tribulacionismo, que é a vinda de Jesus em duas etapas, que são elas arrebatamento e vinda gloriosa. Só para fechar esse tópico, vamos fazer a leitura em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, e do verso 1 ao verso 4. Olha o que diz, ó. Paulo diz: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Veja que ele já fala de dois eventos aqui, ó. Rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Ele fala de dois eventos. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Enfim, o que Paulo está falando? Está falando dos dois eventos aqui, do arrebatamento e da vinda gloriosa. Quando ele diz da nossa reunião com ele, é onde nós vamos nos reunir com o Senhor Jesus Cristo nos ares, no arrebatamento. E a vinda de Cristo será uma vinda gloriosa, onde ele vai pisar os pés aqui na terra. E essa palavra apostasia, que nós vamos ter aqui no no versículo de número 3, essa palavra no grego significa retirada, ou tomada, ou afastamento. Significa o quê? Que Paulo está falando do arrebatamento. Que ele está falando do anticristo, que o anticristo só vai se manifestar depois da retirada. E qual é a retirada que vai acontecer? O arrebatamento da igreja. Acontece o arrebatamento, o anticristo se manifesta no mundo. Então, esse é um breve resumo do que teremos nos nossos próximos subtópicos. Então, vamos já a eles de maneira objetiva aqui. Aqui dentro desse nosso terceiro subtópico, nós vamos ter o seguinte aqui, ó, nós vamos ter o arrebatamento. Então, a visão aqui dentro desse tópico é falar do arrebatamento. E sobre o arrebatamento, deixa eu tomar água aqui rapidinho, irmãos. Queridos, me perdoe mais uma vez o equívoco, tá bom? É porque eu faço a gravação ao vivo e aí vai ficar dessa maneira. Mas dá para você voltar o vídeo, se ficou alguma dúvida, fazer as anotações, tá? Em nome de Jesus, nos perdoe e ore para Deus me dar graça. Aqui a gente posta 3 aulas semanais, irmãos. Eu desenvolvo 3 slides. Eu dirijo uma congregação. Tem ainda uma casa para cuidar, então é muita coisa para a gente fazer, mas não estou aqui reclamando, faço isso de bom grado. Pense numa alegria quando eu vejo um professor me mandar uma mensagem. Olha, me mande uma mensagem aí, deixe sua mensagem aqui. Você não sabe o tamanho da minha alegria quando eu recebo uma mensagem aqui dizendo: "Ô irmão, que Deus te abençoe, muito obrigado por isso". Ou então você pode até fazer uma crítica também: "Ó irmão, você pode fazer isso, irmão, faça dessa forma que fica melhor". Porque aqui estamos aqui para servir vocês. O canal EBD Coité surgiu para ajudar os irmãos. Então, o que os irmãos puderem estar nos auxiliando também será bênção de Deus para a nossa vida. Inclusive dando joinha e se inscrevendo no canal. Enfim, aqui dentro do arrebatamento, o que a gente vai ter aqui, ó? O arrebatamento é quando Cristo virá nos ares, oculto ao mundo, para levar todos os seus seguidores da terra. E aqui tem 2 referências que eu quero lhe passar, que fala do arrebatamento. Faça as anotações delas. A primeira está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, e os versículos do 13 ao 18. Vamos fazer a leitura deles. Diz assim, ó: "Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçai como os demais que não têm esperança." Paulo estava falando com os irmãos aqui que eles estavam achando que quem já tinha morrido não tinha mais jeito, mas que Cristo tinha deixado a esperança. Aí ele veio e
trouxe esse consolo para os irmãos. Verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, esse é o primeiro texto que fala sobre o arrebatamento. O segundo texto está em 1 Coríntios, capítulo de número 15, do versículo 50 ao 54. Olha só o que diz a palavra de Deus. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então este é o arrebatamento. Seremos transformados. Eu quero ver o arrebatamento, irmãos. Mas se não der para ver, que Jesus nos prepare para a gente enfrentar a morte, né? Então, este é o arrebatamento. Mais para frente, em outras lições, vamos falar detalhadamente sobre ele. Então, aqui de maneira introdutória, este é o arrebatamento. Por fim, vamos chegar aqui na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O aparecimento triunfal de Cristo. Este aparecimento triunfal de Cristo que vamos ter dentro desse tópico aqui é o que? É a segunda vinda de Cristo. Essa será visível, todo olho o verá. No arrebatamento só a igreja vai ver, mas aqui todo olho o verá. Então é quando Jesus retorna para derrotar o anticristo e destruir o mal e estabelecer o seu reino milenar. Eu vou lhe passar algumas referências aqui que fala de Jesus. Lembra quando eu falei que ele vem, pisa no Monte das Oliveiras e estabelece, ajuda Israel, que está ali cercada por todas as nações do mundo. As referências que eu vou lhe passar aqui vai estar mostrando como isso se dará. O Cristo virá com poder e grande glória. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras vai dividir no meio, um para um lado e para o outro. E no meio vai estar Israel encurralado pelas nações que está perseguindo, querendo destruir. Mas aí Jesus Cristo vai pisar essas nações e salvar Israel. E aí ele vai implantar o milênio. Então, anote essas referências, ó. Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 16. Zacarias capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 4. Apocalipse 16, do versículo 13 ao 14 e o versículo 16. Joel capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 2. E Zacarias capítulo 12, versículo 9. E Apocalipse capítulo 11 e versículo 15. Então, essa será a segunda vinda do Senhor Jesus, que é com grande poder e grande glória. Amém? Então, vamos para a conclusão da nossa lição. Aqui na conclusão da nossa lição, irmãos, nós vamos ter o seguinte: a visão do Cristo glorificado é muito mais do que um relato da manifestação poderosa de Jesus aos apóstolos João. Antes, atravessou os séculos e inúmeras perseguições, a fim de que todos os remidos em Cristo possam ter certeza de que a esperança de vida eterna jamais será frustrada.
Jesus morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, vivo está e voltará para arrebatar a sua igreja. Aleluia! Você está preparado? Então, prepare-se, pois a trombeta soará e estaremos para sempre com o Senhor. Que maravilha, meus irmãos. Então, como prometido, aí estão as nossas redes sociais, tá bom? É só estar chamando a gente lá que a gente vai te auxiliar da melhor maneira possível. Então, Deus abençoe a tua casa, boa aula. E mais uma vez, antes de terminar, ore pelo seu irmão. Se inscreve aí, crente. Você chegou até aqui, é porque você gostou dessa videoaula. Então, perca tempo não, se inscreva, irmão. Toda semana a gente está postando subsídio aqui, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a tua casa e que tudo prospere e te vá bem. Até a próxima, querendo o Senhor.